Pronto. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre epidemiologia e saúde coletiva, a gente vai fala um pouco sobre saúde, sobre ciência, sobre o que vocês estão acostumados a ouvir já na biomedicina, mas a gente entra numa parte social também, e humana, tá? Então, essa disciplina ela tenta casar a parte social, histórica, com a parte de saúde, com a parte científica, né? A disciplina, a gente faz ela dividida. Então, a gente entra nas aulas 1, 2, 3 e 4, falando mais sobre saúde coletiva, e nas aulas 5, 6, 7 e 8, a gente fala sobre epidemiologia. Então, P1, a gente vai falar bastante sobre saúde coletiva, sistema único de saúde, definição de saúde, né? Fala bastante sobre isso. E aí, lá na P2, a gente fala de epidemiologia, de alguns achados epidemiológicos, de onde que vem alguns termos que a gente ouve bastante falar, principalmente agora na pandemia, tá? E assim, é muito importante para a biomedicina e principalmente para vocês que estão em formação, né? Alguns conceitos que a gente trata aqui. Eu digo sempre que é uma disciplina que ajuda vocês no dia a dia de vocês, no decorrer da graduação também, né? Além de depois. E eu tento sempre com vocês tratar uma linguagem em que vocês conversam com as pessoas lá fora. Porque, pelo menos eu, quando eu fazia biomedicina, eu senti o que eu sentia às vezes era a insegurança de que muitas vezes as pessoas perguntam algumas coisas para nós e a gente não consegue responder. Ou tem muito medo de responder, né? E parecem coisas simples. E aí eu tenho sempre com vocês ir trabalhando isso, para que vocês já consigam se portar, né, como acadêmicos de biomedicina, acadêmicos da área de saúde, tá? E aí eu sempre vou trazer para vocês exemplos. Para mim, Vinícius, professor, a forma que eu acho melhor de ensinar e de vocês aprender é trazendo exemplos, né? Então, a gente fala um pouquinho, eu trouxe aqui, ó, saúde indígena, trouxe o SOS Brumadinho, né? Que são exemplos de tipos de saúde, tipos de acompanhamento. Aqui, o acompanhamento que foi feito lá em Brumadinho depois da catástrofe que existiu lá, do acidente. A gente traz saúde indígena porque é uma população vulnerável e existe um tipo de saúde diferente para eles quando a gente vai falar em saúde, sempre tentando contextualizar para a gente se enxergar no que a gente fala aí na disciplina, no nosso dia a dia. E aí, a gente trabalha os determinantes de saúde, né? Aqui na aula 1. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que vai depender do estado de saúde que esse indivíduo tem. A gente trabalha sempre assim, ó, a partir de hoje, a partir do momento que a gente conversar, coloca na sua cabeça, coloca na cabeça de vocês que saúde não é simplesmente a ausência de doença. Isso tem que ser um marco para vocês, tá? O conceito saúde é muito mais do que a pessoa não ter doença. E aí a gente trabalha isso agora nesses determinantes de saúde. Então, quais são os principais determinantes de saúde? A gente tem o ambiente, o estilo de vida, serviços de saúde e biologia. E aí aqui a gente conversa um pouco sobre isso, tá? Então, por exemplo, porque o que, professor, que tem a ver o ambiente onde essa pessoa vive, trabalha, mora, com a saúde dela? Tem a ver que, por exemplo, o indivíduo, dependendo do estado socioeconômico dele, será que ele vai conseguir ser saudável? Será que ele vai conseguir ter saúde? Muito provavelmente, se ele estiver desempregado, se ele não estiver conseguindo ter uma boa alimentação, se ele não estiver conseguindo dormir, se ele não estiver conseguindo tomar banho, vocês acham que ele vai ter saúde? Não vai ter saúde. E aí a gente volta aqui, ó, e trabalha com vocês o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, prestem atenção na seriedade disso. Quando a gente fala assim, ó, é um completo
completo bem-estar físico. Então, até aí seria só a parte da doença, né? Mas ele traz lá também, ó, mental e social. O que seria, então, esse mental e social? Muitas vezes as pessoas, e quando eu converso com vocês sobre alguns pontos que às vezes a gente não consegue responder, ou fica assim, quando a gente está vivendo em sociedade, ou quando você está lá na casa da sua tia e alguém pergunta alguma coisa para você, é assim, ó. Quando a gente está lá na escola, ou as pessoas leigas que a gente encontra no dia a dia, elas imaginam que doença é simplesmente um indivíduo que ele tem algum mal físico. Primeiro que é muito recente que as pessoas começaram a aceitar que existem, por exemplo, doenças mentais. E que não só tem doença mental ou agravo mental aquela pessoa que está lá no manicômio. Eu brinquei, ele sempre manda assim, eu sou feio, mas tenho saúde. Eu brinquei, entendeu? Esses dias eu vi que saúde estava social, hein? Aí eu falei assim, então eu não tenho saúde. Isso, porque se ele se acha feio, ele não tá legal mentalmente, entendeu? Porque se nem ele se acha bonito, quem vai achar? Né? E aí a gente entra, então assim, claro, isso foi uma brincadeira, mas se ele levar isso a sério, ele já não tem mais, ele não está mais no estado de saúde, né? E a parte social? E está sempre tudo atrelado, tá? É um tripé que a gente fala. O bem-estar físico, mental e social, porque é muito fácil da gente conversar. Se eu, Vinícius, tiver hoje uma doença física, o Vinícius tem diabetes. E aí eu não consigo tratamento, não tenho acompanhamento, eu não tenho uma educação alimentar, eu não tomo medicamento todos os dias. Vocês acham que esse agravo físico, com esse agravo físico, eu vou conseguir ter o bem-estar mental e social? Muito provavelmente não. No início pode até ser que sim. Eu só tenho diabetes e aí eu resolvo não tratar. Primeiro, a partir do momento que eu resolvi não tratar, eu já desconfio do bem-estar mental. Porque se eu sei que eu tenho a patologia e eu não trato, eu já não estou legal. Ou muitas vezes, ao descobrir a patologia, eu me desequilibro mentalmente e resolvo não tratar mais. Aí você já perdeu 2 bem-estar. E o social? Vocês acham que uma pessoa que descobre que tem uma patologia, que ela resolve não tratar, será que ela vai ter um bom convívio social com outras pessoas? Provavelmente não. E dá para a gente pegar de lá para cá também. Quando a gente pega no social, bem-estar social, o que seria o bem-estar social? Bem-estar social hoje vocês têm a possibilidade, tanto vocês três que estão aqui, quanto as 2 colegas que estão aqui no Meet, a possibilidade de fazer um curso de graduação. Vocês não estão inseridos na sociedade? Qual que é e estar na graduação não é o que a sociedade trata como normal ou padrão para quem termina o ensino médio? E vocês estão aqui inseridos. Vocês acham que uma pessoa que terminou o ensino médio ou que nem conseguiu terminar e que não tem a possibilidade de fazer a graduação, você acha que ela está bem socialmente? Ela está onde ela queria estar? Provavelmente não. Se ela queria estar aqui fazendo biomedicina e ela não pode, ou porque ela não tem grana, ou porque ela não fez ensino médio, ou seja lá o porquê, socialmente ela já não está bem. E por que será que ela não conseguiu fazer? Será que ela tem a ver com bem-estar físico ou mental? E a partir do momento que ele queria estar em algum local, ele não consegue estar, ou fazer alguma coisa ele não consegue, ele desequilibra o mental e o físico também. E aí a gente volta e fala dos determinantes principais de saúde. Então, por exemplo, a gente tem aí no meio estados de saúde, né? E aí eu tenho, dentro dos determinantes, eu tenho ambiente, biologia, serviço de saúde e estilo de vida. Por que eu trato estilo de vida? Lá no estilo de vida tem hábitos, vícios e abusos, alimentação, lazer e recreação. E aí a gente convida vocês para uma discussão mais aprofundada em relação ao conceito de saúde.
e ao que está relacionado à saúde desse indivíduo, quando a gente lembra que é o bem-estar físico, mental e social. Olhando para esses determinantes aqui agora, vocês acham que é responsabilidade do poder público de saúde promover lazer e recreação para as pessoas? Olhando para os determinantes, e se o estilo de vida está aqui para que o indivíduo tenha um bom estado de saúde, se eu não tenho lazer e recreação, por exemplo, se chega aos domingos, a única coisa que tem para os jovens fazer em determinado bairro ou cidade é ir para o bar e beber. Não tem mais nada. Ponto. Isso não vai levar os indivíduos a agravos físicos, mentais e sociais? Então, a gente já passa a relacionar o lazer e a recreação não só a ele ir para o parque, mas se ele não tem opções saudáveis de lazer e recreação, isso vai desequilibrar todo o estado de saúde dele. Por isso, muitas vezes a gente vê campanhas relacionadas a isso e não entende o que tem a ver o SUS querendo promover lazer e recreação. Na verdade, quando o poder público da saúde promove lazer e recreação, ele sabe que ele vai manter o indivíduo em equilíbrio. E aí, se ele faz lazer e recreação, por exemplo, ele pode fazer atividade física, quem faz atividade física tem menor propensão a ter doenças crônicas, por exemplo. Tem algumas práticas, né? Sim. As praças com atividade física ao ar livre, por exemplo, que a prefeitura cria, não é porque o prefeito é bonzinho, que ele gosta de atividade física, que ele é professor de educação física. Ele cria, e aí a gente vai falar sobre a lei do SUS, ele cria porque ele tem que criar, está lá na Constituição. Porque se na Constituição consta que é dever do poder público manter o indivíduo no estado de saúde, e saúde é o bem-estar físico, mental e social, é obrigação do poder público fornecer lazer e recreação para a população, para que o indivíduo seja saudável. Entendeu? E aí, quando a gente fala, por exemplo, também de biologia, aí aqui na biologia ele traz caracteres raciais, antropológicos, caracteres genéticos e hereditários, sexo e idade. Porque a biologia está aqui entre os determinantes de saúde. Tem gente que não tem jeito aqui. Se o indivíduo, ele, lá no determinante biológico dele, vou trazer o exemplo lá da Angelina Jolie. Angelina Jolie, vocês já devem ter ouvido falar, né? Já faz quase uns 10 anos. A Angelina Jolie fez uma cirurgia tirou o seio e colocou prótese. Até então, todo mundo achando que era porque é famosa e tal, tinha que colocar silicone. Mas não, o que aconteceu? A avó da Angelina Jolie e a mãe dela tiveram câncer de mama. E o câncer de mama é hereditário, certo? Tem a ver lá com a genética. O que a Angelina Jolie fez? Ela fez um exame, que a gente chama de painel genômico. A gente faz no laboratório aqui também. Ela fez o painel genômico para confirmar. Porque, olha só, se a avó teve e a mãe teve, provavelmente ela ia ter. Ela fez o painel genômico e ela tinha o gene, o mesmo gene que causou o câncer na avó e na mãe dela, cancerígeno. Por isso ela foi lá e retirou as mamas e colocou o silicone. Aí eu pergunto para vocês, isso é porque ela é rica e famosa. E quantas outras pessoas, outras mulheres, não estão já sanadas a ter isso? Por quê? A bisavó teve câncer de mama, morreu de câncer de mama, a avó teve e a mãe teve. O que vai acontecer com a filha? Muito provavelmente vai ter também. Vocês não acham agora, com essa reflexão, que é dever do SUS oferecer, primeiro, a educação em saúde para essas mulheres, depois oferecer o exame do painel genômico e, se der positivo para o gene, oferecer a cirurgia e a prótese para que ela não tenha câncer e não vá para a UTI e fique lá não sei quantos dias, não tem que vai gastar muito mais com isso? Se eu estou falando que saúde é o bem-estar físico, mental e social, vocês não acham que
está relacionado aqui? Estaria. Tranquilo? Por isso, a biologia está dentro. Aí quando eu falo também lá de sexo e idade, aqui na biologia ainda, tem alguns agravos, algumas doenças, que eles vêm conforme o sexo e a idade do indivíduo. Aqui a gente já falou de um fator que é o câncer de mama, né? É mais propenso em mulheres, da mesma forma que o câncer de próstata é mais para homens com mais de 50 anos. Está dentro dos determinantes de saúde. O que tem que ter? Campanhas para conscientização, diagnóstico, acompanhamento dessas pessoas, para que elas não tenham o câncer. E para quando tiver, seja feita a detecção precoce, para que ela tenha uma sobrevida melhor. Por quê? Se eu detecto o câncer antes, o indivíduo ele vai ter uma chance maior de cura, então eu vou conseguir recuperar ele muito mais rápido e manter o que dele? O conceito de saúde. Tranquilo? É ruim dar aula de máscara e dar aula para quem está de máscara, porque eu não sei se vocês estão entendendo ou não, porque só vê o olho, né? Serviços de saúde. No serviço de saúde a gente traz prevenção, tratamento e reabilitação. Reflexão com vocês. A pessoa que tem um bom estilo de vida, ela tem um bom ambiente físico, biológico, socioeconômico, tem grana, ela não tem propensão genética no momento, tá? A biologia dela é legal, interessante, mas ela mora num local que não tem hospital. Vocês acham que essa pessoa consegue estar plenamente em estado de bem-estar físico, social e mental? Sabendo que se ela cortar um dedo, não tem ninguém para atender ela? Não vai estar, não é? Da mesma forma, essa não é a realidade geralmente. A realidade é o quê? Geralmente o que acontece? O indivíduo ele não tem esses determinantes aqui e, além disso, não tem lá para ele o serviço de saúde também. Tá? E aí, vou trazer para vocês um outro exemplo. Muitas vezes ele pode até ter o ambiente bom, socioeconômico, legal, né? Biologia, tranquilo, e ter o serviço de saúde, mas não ter um bom estilo de vida. Se ele não tem um bom estilo de vida, pronto, ficou. Ele não tem os 4 determinantes, logo ele vai ter um desequilíbrio. Relações hierárquicas entre os determinantes de saúde. Aqui a gente traz, então, nas relações hierárquicas, a gente fala sobre, primeiro, estilo de vida dos indivíduos. Tá, aqui dentro tem, no meio, na bolinha, idade, sexo e fatores hereditários. Por quê? Isso não tem idade, sexo e fatores hereditários. Esses fatores não tem como evitar. Após nascidos, o que é o normal? Que nós envelhecemos, né? E a gente não. E vocês não são mulheres, então vocês não são propensos, que eu acabei de falar, aos agravos que mulheres podem ter. Então, isso não tem jeito. O que a gente tem que fazer? Conviver com isso, né? E trazer soluções para isso. Logo depois, vem o estilo de vida dos indivíduos. Por que o estilo de vida vem logo depois, nessa hierarquia aqui? Porque independente da grana dele, de onde ele mora, do sexo, da idade, se ele não tiver um estilo de vida saudável, ele vai ter um desequilíbrio de saúde. Ele vai ter agravo. Hoje de manhã, na aula, o pessoal deu um exemplo. Assim, professor, eu falei, pega aí um bairro, o bairro Cidade aqui em Campo Grande, que tem tudo de uma pessoa parecida. Que vai ter lá o serviço de saúde, que tem academia, tem tudo. Ele fala, o Dama. Era o exemplo do Dama. Né? Então, assim, aparentemente, uma pessoa que mora no Dama, vou voltar aqui, uma pessoa que mora no Dama, ela teria todos os determinantes de saúde, ok. Certo? Talvez. Por que talvez? Mas uma pessoa que mora, isso aqui é exemplo, tá? Mas uma pessoa que mora no Dama, independente das características genéticas e hereditárias dela, ela não consegue fazer igual a Angelina Jolie? E aí ela não tem acesso à informação também, para fazer os exames anteriormente?
Vocês acham que uma pessoa que mora no Dama, você acha que o bebezinho vai ficar sem fazer o testezinho? Não é? Sim, é claro, pode ser que fique, pode, mas aí é muito difícil de acontecer. Aonde que a gente pega essas pessoas que moram lá? Onde que a gente consegue? Por que as pessoas que moram lá, por exemplo, têm doenças, têm agravos? É claro, característica genética hereditária tem coisas que não tem jeito, você pode ter a grana que for, né? Já era, mas não vamos pensar nisso, vamos pensar no geralzão mesmo, o que acontece no dia a dia. Estresse, você acabou de falar, né, que pode atingir o mental, estilo de vida. Porque, independente da grana que a pessoa tenha, independente da casa que ela more, do convênio que ela tenha com o Proncor ou com o melhor hospital de Campo Grande, independente disso, o estilo de vida dela, na relação hierárquica, está muito forte. Certo? Ele já está aqui, ele sai das características de sexo, fatores hereditários, e já vai para estilo de vida. Por que isso? Eu posso morar no Dama e ser juiz, promotor, ser político, seja lá o que for. Posso ter doutorado na área, ter o conhecimento que eu tiver, o que for, ter o acesso a diagnósticos para retardar ou para tratar os agravos hereditários e fatores de idade e sexo, mas se eu não tiver um estilo de vida legal, não vai rolar. Quantas pessoas que moram lá, que, por exemplo, dormem 1 hora por dia, que não fazem atividade física, que usam droga rotineiramente, que são alcoólatras, que fumam, entendeu? Então, esses fatores, eles estão impregnados na sociedade como um todo. São essas reflexões que a gente convida. Depois, a gente tem redes sociais e comunitárias. Professor, como assim redes sociais e comunitárias? O ambiente onde você vive, ele vai acabar, vamos lá, um exemplo. Por que isso é importante? O ambiente onde você vive, ele te influencia. Se lá no seu bairro a galera gosta de frequentar a academia ao ar livre, os seus amigos gostam de ir, a galera da sala gosta de ir, o que geralmente você vai fazer? Você vai junto, não é? Aí vai fazer atividade física junto. Mas e se a galera curtir o lanche todo dia, comer o cachorro quente? Você vai sozinho para a academia ao ar livre? Geralmente não. Se a galera da sua sala de aula, da biomedicina aqui, curte na hora do intervalo, comer salada de fruta. Você pode até não querer comer a salada de fruta, mas você fica meio assim de chegar no meio deles comendo, por exemplo, um hambúrguer. Já fica, entendeu? Como que interfere? Depois a gente tem produção agrícola, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho lá como um todo, aí desemprego, né, água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação. E lá em cima, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Poxa, professor, o que produção agrícola tem a ver com o bem-estar do indivíduo? A gente não tem isso tanto à flor da pele aqui, porque a gente mora num estado em que é um estado desenvolvido, quando a gente compara aos outros estados da federação, né? Mas produção agrícola e produção de alimentos está relacionado ao acesso das pessoas a alimentos, tá? E alimento saudável. Vocês são bem novinhas, né? Tanto eu vi as meninas aqui, quanto vocês estão aqui na sala. Mas há uns 10, 15 anos atrás, era muito mais difícil a gente ter acesso, por exemplo, a alimento orgânico. Quem quisesse. Pessoa celíaca, ter acesso a alimento específico para ela era muito mais difícil. Só que com a evolução tecnológica e tudo, está envolvido com o quê? Produção agrícola e produção de alimentos. Eu tenho maior produção desses alimentos específicos para aquelas pessoas. Se eu tenho maior produção, eu tenho menor preço e as pessoas têm um acesso melhor a isso,
Se elas têm uma melhor alimentação, eu não consigo favorecer o bem-estar físico, mental e social dela? Se tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Sim, também envolveria produtos orgânicos. Por quê? Quando uma produção agrícola pouco tecnológica, por exemplo, vai utilizar muito mais defensivos agrícolas do que uma produção agrícola tecnológica. Se a gente parasse aqui agora e fosse fazer uma pesquisa da quantidade de agrotóxicos que era usado na agricultura na década de 60 e a quantidade que é hoje se usa bem menos. Entendeu? Para cada quilo de alimento que é produzido. A gente tem algumas notícias que vêm assim, o Brasil aumentou em não sei quantos por cento o uso de agrotóxico. Aumentou no geral, no total, porque aumentou-se a produção agrícola. Mas se a gente for pegar por quilo de alimento, diminuiu. Por quê? Por conta da tecnologia. Aqui eu coloquei para vocês na aula esse quadro, que são os recursos para a vida diária, né? E não o objetivo dela. Então, água potável, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar. Tem algumas coisas que a gente nem imagina que tem a ver com o nosso bem-estar. Olha só, quando ele traz aqui, erradicação da pobreza. Assim, o que é erradicar a pobreza tem a ver comigo e sua classe média? Você vai falar assim, nada a ver, professor. Tem, sabe por quê? Quando um governo, um país, um estado, ele consegue diminuir a pobreza ou até erradicar ela, vocês concordam que uma pessoa se eu tenho um município, Campo Grande, se eu pegar Campo Grande e falar assim, acabei com a fome e com a pobreza em Campo Grande, vocês não acham que diminuiria a violência? Né? E essa violência, a gente não está sujeito a ela? A ser assaltado, a ser um monte de coisa? Por isso tem a ver com o bem-estar. Porque se você vive numa sociedade onde a violência é baixa, você não vai se animar muito mais. Por exemplo, você fala assim, professor, eu só tenho tempo de fazer atividade física depois que eu chego da faculdade. Se o seu bairro for tranquilo, você tem coragem de fazer atividade física. Não tem? Só que se for um bairro violento, você vai ter? Não vai. Aí você não faz atividade física. Aí... Em outros países, né, professor? Igual países que têm classe alta, nem muro em casa tem a pobreza, né? Sim, com certeza. Quanto mais desenvolvido é o país, a cidade, a sociedade, e quanto menor a pobreza, menor a violência. E aí, assim, lá não. Vamos dar o exemplo dos Estados Unidos. Lá não existe violência? Existe, mas é diferente daí. Aí tem as chacinas, os terroristas, mas as pessoas andam na rua livremente. Não tem medo de ser assaltado, por exemplo. A chance de ser assaltado é bem menor. A gente aqui a gente tem uma violência que está muito mais perto da sociedade. A gente vive com medo, por exemplo. Agora, a hora que a gente foi embora, cara, eu fico num dilema. A hora se eu paro ou não no semáforo. Se eu paro, eu estou correndo risco de ser assaltado. Se eu não paro, eu estou correndo risco, é claro, eu olho, né, antes de passar, de levar uma multa. De qualquer forma, ou o ladrão te rouba, ou o Estado te rouba te multando. Mas não vou discutir isso agora. Tá? E aí, a gente passa por um momento de definir os termos de saúde coletiva e saúde pública. Tá? Os termos saúde coletiva e saúde pública são facilmente confundidos pelo público leigo. E agora nós não somos mais leigos, correto? Então nós não podemos mais confundir. Por isso o professor trouxe isso para falar com vocês. Que não consegue distinguir as diferenças sutis, porém determinantes existentes entre elas. Eu vou pedir para que vocês me digam qual a diferença entre saúde coletiva e saúde pública? Não tá valendo nada, não. É só e nós só estamos em 5, tem as meninas em casa, e vocês 3 aqui. Se errar, não tem perigo, não.
Não, que lê o quê? Fala aí. Como que é? Eu esqueci seu nome já. Yasmin, Daniele, Luísa. Yasmin, Daniele e Luísa. Luísa, o que você acha que é saúde coletiva? Tem uma saúde boa. Passear, tem a saúde boa. Beleza? Eu tô pedindo pra você arriscar, você arriscou. Yasmin, o que você acha que é saúde coletiva? Você concorda com a Luísa? Você acha que não é bem assim? Ela é Yasmin, eu tô olhando pra você, né? Yasmin. Hã? E aí? Então, se você não concorda, fala. Você concorda? Tá, vamos lá então. As meninas aí em casa, Lejânia e Thaís. Tem mais gente lá, ó. Tem mais gente. Não falou nada. Então vamos lá. Antes de passar para o slide que começa a definir, saúde coletiva, Luísa. Você eu esqueci já. Daniele. Yasmin, Daniele e Luísa. Saúde coletiva, Luiz e Daniele, que você concordou com ela, então você errou junto com ela, tá? Mas fica tranquilo, a gente está aqui para aprender. Saúde coletiva é um termo muito mais recente do que saúde pública, tá? E ele tem sim. Você quase, eu achei que você ia acertar, mas aí você. Né? A Luísa falou que a saúde coletiva seria quando determinados grupos, né, de pessoas têm boa saúde, certo? Ou bom, né, acompanhamento de saúde e tal. Não. Saúde coletiva surgiu a partir de movimentos sociais que as pessoas, o público em geral, que a população faz, de discussões, de melhoramento da saúde, de falar assim, olha, eu preciso lá no meu bairro, por exemplo, eu faço lá uma audiência pública, lá na Câmara Municipal, junto à galera do bairro, vou para a Câmara Municipal pedir a instalação de academia ao ar livre no meu bairro. Isso é saúde coletiva, são movimentos, tá? Que foram gerados dentro da sociedade e são até hoje para a melhoria da saúde das pessoas. Viu? A Abraço, que é um exemplo de uma associação de saúde coletiva. Então vamos lá. Então, ó, saúde pública diz respeito ao diagnóstico e tratamento de doenças e a tentativa de assegurar que o indivíduo tenha, dentro da comunidade, um padrão de vida que lhe assegure a manutenção da saúde. Olha o tamanho do BO. Se a gente parar para pensar. Ele traz aqui sobre tratamento e diagnóstico de doenças, mas ele vem assim, ó, tenha dentro da comunidade um padrão de vida que lhe assegure a manutenção da saúde. Perceberam a importância dos determinantes? E quando a gente fala assim, olha, o indivíduo que ele não tem segurança pública, ele vai ter um padrão de vida que lhe assegure a manutenção da saúde? Não. Uma pessoa que ele não tem escolaridade, que ele não sabe ler, por exemplo. Vocês acham que ele vai estar, se pegar hoje alguém aqui em Campo Grande, que não sabe ler, vai conseguir arrumar emprego fácil? Ou vai conseguir arrumar um emprego que sustente a família dele? Muito difícil. Às vezes consegue porque ele sabe fazer uma coisa muito diferenciada, mas não. Ele consegue, eu consigo trazer para ele um padrão de vida que lhe assegure manutenção da saúde? Não. Também não. Muitas vezes ele não consegue nem pegar o ônibus para ir no posto de saúde. Tomar vacina. Tranquilo? E aí, galera, ó, saúde pública porque a gente tem uma tendência, quando está aprendendo, de achar assim, que saúde pública é simplesmente a saúde que o Estado traz para a gente. Que saúde pública é o posto de saúde público, é o hospital público, é o agente comunitário. Mas a saúde pública, o termo saúde pública, vai muito mais além disso. Tá? Então, ó, o poder público, o Estado,
ele tem como função, para assegurar a saúde pública, por exemplo, de dar capacidade e sustentabilidade para que um hospital particular queira ser montado em Campo Grande. Poxa, professor, mas é saúde pública. Mas as pessoas, para eu manter um padrão de vida que lhe assegure manutenção da saúde, muitas vezes a pessoa não precisa ter acesso a um hospital particular, a uma clínica particular. Então, isso está inserido também. Então, não é só a parte pública da saúde que está nesse conceito aqui, tá? É o geral, é o todo. Faz parte, então, assim, ó. Por exemplo, se hoje, aqui em Campo Grande, o Sistema Único de Saúde, a saúde em que é regida pela a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal, se eles não têm nenhum tipo de ação que promova o tratamento para pessoas inférteis, tratamento de fertilidade, se não tem lá no Sistema Único de Saúde, cabe ao poder público promover a criação de uma clínica particular, por exemplo, e reger ela, e aí fiscalizar ela para saber se o serviço que está sendo oferecido é um serviço legal, ideal, interessante e que dê segurança para essas pessoas. Por isso que quando, por exemplo, se a gente falar assim, vamos fazer uma sociedade que vamos montar uma clínica de estética, ou um laboratório de análises clínicas, particular, né? Não é nosso? É nosso. Só que nós não vamos ter que receber a visita da vigilância sanitária para liberar o alvará para a gente. Isso é o poder público garantindo que um serviço de saúde particular está de acordo com as normas e regras para o bom atendimento da população, para assegurar a saúde pública. Porque se ele não fiscaliza a nossa clínica, e aí vai lá alguém que não é profissional biomédico e faz a aplicação, por exemplo, de uma toxina botulínica em local inadequado, ou faz a aplicação inadequada, a pessoa não vai ter um agravo, e aí ela não vai sair do equilíbrio dela, e aí ela não vai perder o padrão de saúde dela. Vai. E aí ela não vai. E aí, olha só como que isso onera. O simples fato de não ter o controle daquele local particular. E aí isso não vai acabar levando ela ao atendimento também no hospital público, e o hospital não vai ter que gastar grana com ela, e essa grana é de quem? É da população, da sociedade. Então é melhor fiscalizar antes, para manter o padrão depois. Então agora a gente define saúde coletiva. Saúde coletiva, já o conceito de saúde coletiva surgiu para designar os novos conteúdos e projeções da disciplina que resultou no movimento sanitarista latino-americano e da corrente da reforma sanitária no Brasil. Saúde coletiva tem muito mais a ver o poder que a população consegue exercer para manter a saúde da população. Tranquilo? Então são movimentos. A saúde coletiva está muito mais atrelada a movimentos sociais, à mobilização da população no seu bem maior, que é manter a saúde. Tranquilo? Aqui a gente fala sobre o exercício que vocês fizeram lá na atividade 1. Aí a gente já revisa ele aqui também e revisa o conteúdo. Aqui o conteúdo já começa a ficar um pouquinho mais difícil, que é quando a gente fala sobre os níveis de prevenção em saúde. E aí a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, cuidado para não confundir níveis de prevenção em saúde com níveis de atenção à saúde. Porque na aula 1 a gente fala sobre níveis de prevenção. Prevenção primária, secundária e terciária. E lá na aula 3 a gente fala sobre atenção, níveis de atenção à saúde. E eles também são primários, secundários e terciários. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque senão no dia da prova você despiroca e não responde as coisas direito. Você vai começar a colocar... Eu vou pedir para você dar um exemplo de atenção terciária. Em vez de você falar para mim de hospital, de centro cirúrgico, você vai falar para mim sobre prevenção. Então tem que ter muita calma nessa hora, tá? De definir e colocar na sua cabeça assim, uma coisa é níveis de prevenção, outra é níveis de atenção.
E aí a gente começa a falar sobre essas medidas de prevenção de saúde, e a gente fala sobre a primária, tá? Na minha humilde opinião, a gente define primária melhor, entende melhor ela. Para depois passar para a secundária e terciária, porque a secundária e a terciária é que a cabeça de vocês também dá a nossa cabeça, e a minha também demorei para eu fazer biomedicina, para entender e conseguir separar as coisas, tá? Porque é o que eu falei no começo da aula, apesar da nossa disciplina ela falar bastante em ciências, falar bastante em a parte biológica das situações de saúde, ela também é muito teórica. E aí vai para esses lados de ciências sociais, de conceitos, então se a gente não estiver ligado, a gente perde o bonde. Então, medidas de prevenção em saúde, a gente fala sobre a primária. Gente, coloca na cabeça. Oi? Sim? Isso. Você falou pensando em prevenção, né? Isso. Então, a diferença aqui são medidas de prevenção. A gente fala só em prevenção de agravos, tá? E depois que ele tem o agravo lá no secundário e terciário, como prevenir, por exemplo, que ele não continue aumentando, né, ou espalhando mais isso e tal. Quando a gente vai para a atenção, na atenção a gente fala sobre os níveis de atendimento que a gente tem no SUS. E aí, ó, vou falar bem devagar. Os níveis de prevenção, eles estão inseridos nos níveis de atenção. A atenção é muito maior. Um exemplo de atenção primária, uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde. Dentro da Unidade Básica de Saúde acontecem muitas e muitas coisas e atividades. Entre uma delas está as medidas de prevenção primária e secundária. Lá dentro da UBS, que é uma unidade de atenção primária. Um exemplo de medidas de prevenção que podem acontecer dentro de uma UBS. Eu tenho lá dentro da UBS a distribuição de preservativos. A distribuição quando o poder público distribui preservativo para as pessoas. Se eu chegar aqui, ó, véspera de carnaval, entregar preservativo para vocês. Eu estou em qual nível de prevenção? Primário, o que eu quero? Eu não quero que vocês, ao ter relação sexual desprotegida, sejam infectadas por infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. E essa distribuição, ela não está lá dentro da UBS? Certo? Tranquilo? Oi, Dani? Tá. E a secundária seria o quê? A secundária é o indivíduo, por exemplo, que precisa de ele já aí vamos lá, ele já tem sífilis. Já foi para o carnaval, não levou o preservativo que a gente levou, e aí tem sífilis. Né? É que ele pegou sífilis, a sífilis pegou ele, vamos falar assim. Tem sífilis. E aí lá na UBS não tem o medicamento para tratar ele. E se eu estou tratando, eu não estou em secundário, tratando a sífilis, não é uma medida de prevenção secundária? Por que é prevenção? Se eu trato uma pessoa, se eu faço o diagnóstico e o tratamento da pessoa com sífilis, eu não estou diminuindo a chance dessa pessoa continuar infectando outras pessoas? Por isso é prevenção também. E esses dois níveis de prevenção que eu falei agora, elas não estão dentro de um nível de atenção, que é a UBS, por exemplo? Deu para entender agora? Para separar coisas? Tá? Então, nível de prevenção primário é quando a pessoa não tem a doença, tá? Ela não foi infectada ou não foi acometida ainda pelo aquele agravo, pelaquela doença, e nós estamos fazendo medidas para prevenir o acesso dela a essa doença. Por isso, a distribuição, lá no exemplo, distribuição de preservativos, é um exemplo de prevenção primária para que as pessoas não tenham HIV. Então, nessa questão do ele seria tratamento, poderia ser preservativo. A doença se infecta.
que eu pedi nela? Lê ela também, por favor. Aí sim, o exemplo aí você pode pegar igualzinho tá lá na resposta correta da atividade 1 e colocar aí. Então, eu estou falando em atenção. A gente não deu o exemplo aqui agora da prevenção primária dentro da atenção primária? Então, se eu pego um exemplo de nível de prevenção primária dentro da atenção primária, um exemplo que combata a doença infecto-contagiosa, a distribuição de preservativo é um exemplo. Isso. Que dá dentro da atenção primária. Mas é complicado. Por isso que eu falei para vocês, muita hora nessa calma, senão vai chegar o dia da prova e vai virar um bololô. Faz parte, errar faz parte. Talvez antes do acerto a gente precisa errar. Outro exemplo, vamos sair fora do exemplo de doença infecto-contagiosa, vamos para outro tipo de exemplo, então, de prevenção primária. Prevenção primária. Se a gente, lá na nossa... Vamos fingir, agora, dar um exemplo, que todos nós aqui passamos num concurso público e que nós vamos trabalhar numa UBS lá nas Moreninhas. Aí a gente senta e fala assim, olha, a população aqui tem uma propensão muito grande de ter hipertensão arterial. E a gente senta e fala assim, vamos fazer uma campanha de conscientização em relação ao uso de sódio, ao uso de sal. Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer folder, vamos divulgar todo no bairro aqui, para que as pessoas tenham uma atenção maior no uso de sódio. Vamos, aí a gente faz. Quando a gente faz essa campanha, para que as pessoas coloquem menos sal na comida ou que comam menos alimento com sódio, eu quero chegar até quem? Eu quero chegar até quem não tem ainda hipertensão e quero que ela não tenha. Certo? O pessoal da nutrição demonstrou a quantidade de açúcar também. Quando eles fazem isso, demonstra a quantidade de açúcar no alimento, por exemplo. Eles querem que o diabetes, essa ação, ela é específica, o foco dela são os diabéticos? Não, são as pessoas que não têm diabetes, são as pessoas saudáveis que não têm diabetes. A campanha é para quê? Para que elas não tenham diabetes. Por isso, ela está relacionada ao nível de prevenção primária. Isso. Prevenção primária. Por quê? Eu faço ações para evitar a doença. Tranquilo? Então, sempre lembra assim, ações para evitar a doença. Quando eu faço ação com a população que não tem a doença, eu estou querendo evitar que ela tenha a doença, é primário. Agora eu vou convidar vocês para vamos dificultar esse negócio. Se juntar todos nós aqui da aula e falar assim, agora a gente vai sair para fazer uma aula lá fora. Vamos lá no pátio agora, porque eu tenho 100 testes rápidos de HIV. E a gente vai lá para o pátio fazer teste das pessoas que passarem por lá, na faixa, de graça. Fazer o teste, vocês acham que pode errar, não tem problema, agora é a hora de errar. Fazer o teste é qual o nível de prevenção? Primário, secundário ou terciário? Essa ação que nós vamos fazer, se a gente ir lá testar as pessoas, para saber se elas têm HIV ou não. A Luísa já respondeu. Mas ela não passou cola para vocês, ela fez sinal. Acertou? E a Luísa acertou. Dessa vez, se você fosse junto com ela, Dani, você ia acertar, mas se ela te cortou. Você acha, Yasmin? Por quê? Porque daí fazer o teste, você vai descobrir se a pessoa tem a doença ou não. E a prevenção secundária, ela tem que aí tomar. E aí, o que você acha, Dani? Hã? Terciária ainda não falei sobre ela, não. Se eu não falei sobre ela, é porque o exemplo provavelmente não é dela.
que você acha? Tá correto, tá? É secundário. Gente, vamos pensar numa coisa. Se a gente vai lá e compra o teste, a gente, ou o poder público, ou seja, quem for, compra o teste para fazer nas pessoas. Se eu faço o teste nas pessoas, eu estou procurando quem? Quem não tem a doença ou quem tem? Quem tem. Então, a partir do momento que eu procuro quem tem a doença, eu já saí da primária, não saí? E assim, fazer o teste vai evitar da pessoa ter a doença? Não, se eu fazer o teste, é claro, lá na hora de fazer o teste eu posso entregar um folder para ela sobre medidas de prevenção e entregar também o preservativo. Aí eu estaria fazendo. A entrega do preservativo é um ato de primária e o teste é um ato de. Numa mesma ação social, nós estaríamos fazendo 2 níveis de prevenção: primária e secundária. Tá? Então, toda a ação de diagnóstico, o nosso laboratório de análise, por exemplo, lá dentro do laboratório, eu não tenho ação primária, prevenção primária, porque eu quero diagnosticar. Né? E aí lá eu tenho secundário e terciário dentro do laboratório, por exemplo. E eu já falo para vocês o porquê. Né? Às vezes cobrou. Por que não cadê a terciária? Então a terciária já vem tranquila a secundária? Outro exemplo de secundária. Lá no nosso BS, onde a gente passou, lá nas moreninhas onde a gente passou no concurso, a gente fez essa ação, né, de conscientizar as pessoas em relação ao uso de sódio, beleza, foi um sucesso. A gente panfletou tudo, colocou na rádio, colocou um monte de gente, foi na igreja, foi no centro espírita, foi todo mundo. Ó, dá uma diminuída no sal aí. Só que aí a Luísa falou assim, gente, só que é o seguinte, aqui tem um monte de pessoas que já são hipertensos. E para essas pessoas nós vamos fazer ação? Vamos fazer. Então o que nós vamos fazer para elas? A gente vai montar um grupo de hipertensos, né? Vamos montar grupos de hipertensos e levar eles para fazer acompanhamento nutricional com a nutricionista, vamos levar eles para fazer atividade física com um profissional de educação física. A gente vai também pegar esse grupo e levar eles para fazer check-up, para saber se a hipertensão não está causando agravos neles. Isso não é secundário? Porque eu fiz o grupo e estou fazendo ações para as pessoas que eu já sei que são hipertensas. Se a gente pega que as meninas lá da nutrição, vocês deram um exemplo que fez lá a conscientização do uso de açúcar. Se elas montar um grupo de trabalho com pessoas diabéticas. Olha, qual a melhor dieta para uma pessoa diabética? Que tipo de fruta que é interessante para uma pessoa diabética comer? Não está em nível secundário? Porque ela já fez o grupo para a pessoa diabética. Tranquilo, secundário? Secundário ou eu estou procurando a pessoa e faço o diagnóstico dela, ou eu estou fazendo o tratamento. Mas o tratamento na secundária é o tratamento específico para a doença, para o agravo. Então, o indivíduo recebendo o coquetel do HIV em tratamento. Se eu falar aqui sobre o tratamento do HIV, os medicamentos para o HIV, ele está em nível secundário. Estou falando do tratamento sobre o agravo dele. O que é a terciária? A terciária é quando a gente promove medidas do poder público, são medidas para melhoria da qualidade de vida dessa pessoa. Independente do tratamento dela. Ela não está fazendo tratamento, está em secundário. Tá? Ou, por exemplo, medidas que vão acelerar a reabilitação dela, mas não estão diretamente ligadas ao agravo, ao tratamento do agravo. Para melhoria de vida. Então, tem um exemplo muito que é uma barbaridade para vocês entenderem. A Yasmin, alguns de vocês que andam de moto? Você anda de moto? Então, aí, vamos lá, vou fazer um exemplo, mas, não vai não acontecer, nem vai acontecer. Aí Yasmin está vindo para a Unigran e cai de moto. Yasmin caiu de moto e fraturou a perna. Foi lá, teve uma fratura, e aí a Yasmin foi para o hospital, fez o raio-x. O que é o raio-x? Diagnóstico, né?
Eu faço raio-x quem eu acho que não está com a perna quebrada? Não. Né? Então, um raio-x, fez o raio-x, fez os exames, foi diagnosticada com a fratura, né? E aí colocou o gesso, né? Colocou tudinho. Até aí hoje colocaram o gesso na pessoa fraturada, né? Secundário, colocando gesso que é para quê? Para falar. Recebeu anti-inflamatório, medicação ali, tudo beleza. E assim vai ficar um tempo com a perna engessada, porque a fratura dela foi perto do joelho, então pegou o joelho, vai ficar, né? Imobilizada. Logo, a Yasmin vai receber, depois que ela estiver em recuperação, ela vai fazer fisioterapia, não vai? Aqui tem um BO. A fisioterapia da Yasmin, ela vai receber atendimento de fisioterapia que em algumas sessões vai estar relacionado ao secundário e em outras vai estar relacionado ao terciário. Poxa, professor, como assim? Sim, olha só. A Yasmin vai ficar 40 dias sem mexer o joelho. Então, quando tirar o gesso, o joelho dela vai estar, ela não vai conseguir mexer direito, certo? Ela não vai receber tratamento de fisioterapia para voltar a movimentar o joelho onde a perna estava quebrada. Isso não tem a ver com a reabilitação da perna dela e está relacionado à fratura que ela teve? Então é secundário ainda, não é? Só que a Yasmin, como estava com a perna mobilizada, ficou 30 dias sem andar. Logo, o que aconteceu com essa perna, a outra perna dela? Não perdeu musculatura, porque ficou sem andar. Não vai ter que fazer fisioterapia também na outra, mas a outra tem a ver com o agravo da perna que quebrou, não. Então a fisioterapia na perna boa ela não é terciária, que é para melhorar a sua reabilitação e devolver você para a sociedade. Entendeu? Tranquilo? Foi, Dani? Foi, Luiz? Outro exemplo de terciária. A gente vai lá, tem o nosso grupo, né? Vamos continuar falando aí do grupo de hipertensão. Tem o grupo de hipertensão e a gente está lá na UBS das Moranias, lá nós passamos no concurso e a história continuou. E a gente vai com essa história até, então a gente já fez a campanha para as pessoas que não têm doença, né? Para quem não tem hipertensão não ter, que é para ela diminuir o sódio. A gente já fez o acompanhamento dela, principalmente lá com alimentos que são favoráveis para diminuir a hipertensão, diminuir a pressão arterial, atividade física para diminuir também. Mas aí a gente resolve fazer com as pessoas, a gente chama o assistente social e chama o profissional de educação física e fala, vamos fazer um grupo de dança para eles terem atividade recreativa. O simples fato de dançar e ter atividade recreativa vai tratar a hipertensão dele diretamente? Não vai tratar diretamente. Mas uma pessoa que tem uma boa atividade de lazer, ela não vai ter uma reabilitação melhor? Ela não vai conhecer pessoas diferentes, ela não vai querer fazer mais atividade física, ela vai querer tomar um medicamento na hora certa, não é assim? Conceito de saúde. E aí, quando eu sair, eu estou fazendo ações para uma população que já foi diagnosticada com agravo, e essas ações não estão diretamente ligadas ao tratamento do agravo, mas sim ao todo da vida da pessoa, eu estou falando em prevenção terciária. Viu? Aqui tem uns exemplos, coloquei para vocês exemplos de prevenção primária, então prevenção das condições que levam ao aparecimento de certas doenças, tá? Um dos exemplos que eu coloquei aí em primária foi a vacinação. Quem se vacina? É quem já tem a doença? Se eu já tenho tétano, adianta eu ir lá tomar a vacina de tétano? Não, eu tenho que receber o tratamento de tétano, né? Então, por isso, vacina está sempre em prevenção primária. Prevenção secundária, detecção precoce de certo tipo de doença. Um exemplo lá do diagnóstico que a gente falou que ia fazer lá o teste rápido da galera, da moçada, né? Que são lá as 3. E a prevenção terciária, reabilitação do indivíduo. Tem lá o exemplo. Fisioterapia, intervenção cirúrgica e programas de reabilitação. Tranquilo? Bem? Ações de promoção da saúde. Aqui tem vários, todos esses exemplos que são citados aí, a gente conversou aqui
sobre ele. E aí, nisso, a gente tem exemplos no campo da proteção da saúde. Então, exemplos de ações. Proteção da saúde, vigilância epidemiológica, vacinações, saneamento básico, vigilância sanitária e exames médicos odontológicos e periódicos. Alguma dúvida sobre isso aqui? Tranquilo? No campo da proteção à saúde. No campo da recuperação da saúde. A recuperação da saúde envolve o diagnóstico e o tratamento de doenças, acidentes e danos de toda a natureza, a limitação, a invalidez e a reabilitação. Aqui essas tarefas estão na aula, mas é para treino, tá? Não tem que entregar. E aqui eu coloquei para vocês o exemplo que tem lá no gabarito, para que vocês consigam exercitar aí a resolução das atividades. Então, olha lá, ó. A gente tem, eu coloquei as cores, então em vermelho está primária, em verde secundária e em roxo terciária. E a gente tem um exemplo lá, campanha para diminuição de sódio na alimentação, primária. Eu quero diminuir o sódio para que a pessoa não seja hipertensa. Não, não é. É para aula mesmo, é para a gente exercitar aqui entre nós. Um paciente hipertenso, previamente diagnosticado, que tem monitoramento de profissionais de saúde, é uma ação secundária. Eu já sei que ele já está falando lá, previamente diagnosticado. Exercício físico orientado, dieta adequada, livrar com as situações de estresse do cotidiano, terá uma evolução muito lenta da patologia, diminuindo incrivelmente as possíveis complicações da doença. Já está em nível de prevenção terciária. Eu não estou falando sobre o tratamento dele, por exemplo. Estou falando específico para diminuir a pressão arterial. Estou falando sobre ações que vão melhorar a vida dele. Agora a gente vai para a aula 2. Na aula 2, a gente fala um pouquinho sobre a história da saúde do Brasil. Tá? E aí aqui eu trabalho alguns conceitos com vocês. Então são 500 anos na busca de soluções. E aí a gente fala sobre os agravos, sobre o surgimento, dos agravos no Brasil e sobre o aparecimento, principalmente do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, lá no Brasil colonial, a gente começa a contar a história falando do Brasil colonial, e falando do tipo de ações de saúde ou de diminuição aí dos impactos das doenças que existiam lá no Brasil colonial. Então, lá no Brasil colonial, primeiro, nessa fase do Brasil, não existiam faculdades de medicina e nem de curso nenhum da saúde no Brasil. Então, os profissionais, por exemplo, médicos que existiam, tinham que vir de Portugal ou de qualquer outro local para cá, daí expandindo de navio, Pouquíssimas pessoas queriam vir, então existiam poucos profissionais. Como que as pessoas faziam? As pessoas resolviam da hospital. Nessa época, um pessoal muito famoso que existia eram os boticários. Tá? O que eram, professor, esses boticários? Boticários nada mais é que o surgimento da farmácia. Mas nessa época não era nada medicamento, não, era tudo empírico, Não existia um laboratório que falava assim, isso aqui funciona para hipertensão, isso aqui... Não, é aquele chazão da avó mesmo, Só que os boticários eram pessoas especialistas nisso. E aí eles tinham lá os boticários, eles faziam a venda desse material. Outros profissionais que existiam também nessa época eram os barbeiros, curiosidade. Foi daí que surgiu o que hoje a gente vê das barbearias. Só que os barbeiros que surgiram, os barbeiros faziam sangrias. Então, na concepção dos barbeiros, dava para curar quase todos os tipos de doença fazendo a sangria das pessoas. Tipo, o seu sangue é ruim, vamos tirar o sangue, e aí você produz sangue novo, e aí, beleza. Poxa, professor, não tem fundamento nenhum. Como que por tanto tempo funcionou e como que deixavam fazer? Porque para algumas doenças funcionava. Se a gente pegar hoje, um exemplo banal. Se naquela época você tinha
unha encravada e ia lá no barbeiro e ele fazia sangria, provavelmente a pessoa ia sarar. Porque a unha encravada, a dor, tudo aquilo que acontece lá no seu dedão, é por conta do processo inflamatório que está acontecendo ali, porque seu corpo não está conseguindo resolver o BO. A unha lá. O barbeiro ia, cortava a unha e tirava aquele sangue que estava ali, ele dá a chance para o seu sistema imunológico fazer uma inflamação efetiva e resolver o BO. E aí, para algumas pessoas dava certo, para algumas situações dava certo mesmo. Por exemplo, uma pessoa que está com um dente cariado, inchado, que a gente fala que vai escuro, não sei se já ouviram falar disso. Ia lá ao barbeiro e furava. Aí sai o fio da chance do indivíduo se recuperar. Alguns exemplos de medicamentos da época, aqui eu coloquei para vocês exemplos. Boticários vendiam a heroína da Bayer, né? Então a heroína era um não viciante na época, que é o que vinha na propaganda da época, tá? Então, um frasco de heroína da Bayer, entre 1890 e 1910, ele era divulgado como um substituto não viciante da morfina. E é um remédio contra tosse para criança. Então, a criança estava tossindo, o que dava para ela? Heroína. É claro que o moleque ia parar de tossir. Por quê? Porque ele ia dormir. Quando você dorme, não tosse. Aí drogava o guri e dormia. O boticário é bom demais. Ele sabe que ele vai lá que ele vai dar um remédio. E o que aconteceu? Qual que é o BO? As crianças, principalmente nos Estados Unidos, porque o Brasil, o negócio era tão difícil ainda que nem tinha muito aqui. Mas nos países mais desenvolvidos tinha bastante. Então, por isso, muitas pessoas lá nas décadas de 20, 30, e isso veio até 60, tinha muitas pessoas viciadas nesse tipo de droga. Aqui a gente traz 3 frentes muito fortes do Brasil colonial para o tratamento de doenças. Então, existiu o misticismo, né, que são principalmente alguns, que foi trazido, são algumas teorias, alguns rituais que foram trazidos pelos escravos, né? Então, se acreditava que aquelas danças, a benzedeira, fazer todo aquele ritual iria curar o indivíduo que estava doente. A outra frente era a ocorrência do sobrenatural, que era o quê? No Brasil colonial, a igreja dominava o país nessa época. Então, assim, tudo era da igreja, a igreja que mandava. Então, como que a igreja, a escola, como que explicava as doenças? Como se fosse algo sobrenatural. Por quê? A Yasmin tem diabetes porque a Yasmin cometeu um pecado, ou o pai da Yasmin cometeu um pecado, e aí eu tenho que orar para Deus perdoar o pecado dela, que daí ela vai ser curada. Assim se tratava, né, nessa época aí. E a terceira saída era um barbeiro, que era fazer a sangria. Se você não acreditava no misticismo, não acreditava na ocorrência do sobrenatural, aí sobrava os barbeiros, fazer a sangria. Então, assim, não tinha muita escapatória para as pessoas nessa época. Por isso, por exemplo, a expectativa de vida do Brasil nessa época era de 40 anos, 30 anos. Uma pessoa com 30 anos era idosa, já para morrer. Qualquer tipo de doença simples poderia matar as pessoas aí nessa fase. Não, tem vários documentários legais, né, sobre isso. Pois é. Dos primeiros agravos que existiram muito fortes no Brasil e que quase disseminaram a população foi a varíola, também conhecida como mal das bexigas. Ela é causada por um vírus, um vírus muito resistente. Por que a gente vai ter muito resistente? Porque ele fica no ambiente por muito tempo, né? E aí a pessoa pode ser acometida pela doença. Por que a gente traz a varíola nessa aula? Porque foi a partir da varíola que surgiu a vacina. Então a vacina vem. A primeira vacina, a invenção da vacina, a descoberta da vacina, né, foi para a vacina contra a varíola. Que eu vou passar.
Um marco da mudança desse Brasil colonial foi quando passa para o Brasil Império, porque a chegada da família real no Brasil, lá em 1808, trouxe com a família real já muitos profissionais de saúde, já começou a se implantar escolas de saúde no país, e aí as pessoas passaram a ter um atendimento melhor, e aí passou-se e não dependiam mais só do misticismo, nem da parte espiritual, e nem só dos barbeiros, né? Porque junto com a família real vieram médicos, professores, montaram escolas, começaram a fazer aí um ensaio para montar, por exemplo, uma universidade, e aí começou a ter, né, melhores atendimentos. Embora no Brasil Império ainda existia, era muito forte a questão ainda da origem mística das doenças, né? Era como se, assim, reza que passa e tal, porque se você não segue a igreja, você vai ter uma doença, e aí ainda tinha isso muito forte. E por que a gente traz isso? Porque lá nesse Brasil Império, mesmo tendo acesso a tratamento, algumas pessoas não queriam ser tratadas, elas acreditavam mais que poderiam ser curadas através do místico do que com o tratamento médico. Então existia uma resistência ao tratamento. Nisso, a gente fala sobre eu pulo aqui, ó, e venho e falo com vocês sobre a revolta da vacina, que foi justamente por conta disso. Então, se você acredita no místico, por que receber a vacina? Se você acha que a sua doença é causada por uma questão espiritual, por que receber vacina? E aí daí vem a revolta vacínica. E que, assim, com as turmas anteriores, eu tinha uma dificuldade enorme de conseguir explicar para as pessoas, assim, para a galera, teve uma revolta no Brasil, quase que uma guerra civil, porque as pessoas não queriam se vacinar. E ninguém entendia nada, falando, não, doutor, como assim? Só que aí agora, com a revolta da vacina do Covid, fica mais fácil de explicar, né? Porque tem gente que não quer que essa terra revolta da vacina. E isso nada mais é do que envolver. Se a gente for pegar a fundo, tem muita questão mística envolvida nisso, né? Porque, assim, quem acredita em fake news, em relação à vacina, por exemplo, acredita muito tranquilamente na questão mística, né, de que a vacina pode estar relacionada a algum tipo de malefício. Um marco para a saúde no Brasil foi o fortalecimento dos grupos de vacina. E aí esse fortalecimento veio principalmente lá quando surgiu o Zé Gotinha, né? A gente tem alguns exemplos de Zé Gotinha que não são tão, assim, bonitos, né? Tem um Zé Gotinha aqui de Maracaju, por exemplo, mas que foi quando o Brasil, quando pôde, trouxe muito forte a questão da vacina, porque a vacina está envolvida na prevenção primária, na atenção primária. Então, comparado a outros tipos de prevenção ou até de tratamento, a vacina é muito barata. E ela chega à população de uma forma muito mais abrangente. Então, vacinar sai muito mais barato, causa um bem-estar muito maior na população do que tratar, por exemplo, né? Então, o Brasil, enquanto país subdesenvolvido, aqui é muito melhor vacinar, porque daí eu evito das pessoas precisar do atendimento. Não tem grana para tratar todo mundo, se as pessoas se vacinem. Tanto é que a gente viu isso aí agora na pandemia, que faltou respirador, faltou UTI, faltou um monte de coisa. Por quê? Porque o país não está preparado, não tem grana para ter hospital para todo mundo. Se não tem grana para ter hospital, vamos comprar vacina e vacinar. Essa galera aí, cara, demorou um pouco mais? Demorou, tinha que ter vacinado antes, né? Que daí não teriam pessoas que tinham atendimento. Mas isso que a gente precisa entender, né? Principalmente para países subdesenvolvidos, o país pobre, a vacina é a ferramenta muito boa. Os ricos também, mas é que os ricos conseguem tratar melhor as pessoas do que os países mais pobres. Então, tá terminando a 2, que daí é até a 2 só. Entendeu? Mas se vocês quiserem ir lá fora, pode ir. Porque daí a gente encerra, por isso que eu não parei. Pode ser? Daí a gente já pode ir para casa.
Então, eu coloquei uma linha do tempo para vocês aqui. Por que eu pego pesado nessa linha do tempo, nessa parte histórica? Poxa, você é maçante no negócio. Gente, essa linha do tempo relacionada à saúde, relacionada aos acontecimentos da saúde no Brasil, despenca em concurso. A gente precisa, infelizmente, precisa entender essa linha do tempo da saúde no Brasil. Isso. Aí, para você não ter que só decorar, a gente tenta entender os acontecimentos. Então, se a gente relacionar 1980, lançado o Plano de Ação contra a Poliomielite. Então, um plano de ação, não estou falando ainda sobre já em 1980 ainda não existia esse plano robusto de vacinação no Brasil. A gente fazia planos para doenças específicas. Já em 1981, plano de ação contra o sarampo. Então, vacinação contra o sarampo também. 83, estratégias nacionais de vacinação. Já começa a ter um programa nacional de vacinação. Por quê? Antes de 1983, era assim, o plano do sarampo e o plano lá da poliomielite, vocês acham que alguém saía vacinando pessoas no interior do Brasil? Muito dificilmente, não chegava. Depois que implanta a estratégia nacional de vacinação, esse atendimento começa a chegar em todas as partes do Brasil, para toda a população. 1985, criação do Subsistema Nacional de Controle de Doenças Transmissíveis e instituído o Programa de Controle de Acidentes Ofídicos. Principalmente é quando surge lá o Butantan, que a gente tanto fala agora por conta da vacina, mas surgiu principalmente nesse programa aqui de controle de acidentes ofídicos. Muitas pessoas morrendo por conta de mordida de cobra, nas décadas de 80 e ainda em 90, 70, porque as pessoas vinham para o interior do Brasil desbravar, não tinha atendimento, não tinha uma saúde constituída, e aí que começou a surgir esses institutos que a gente conhece hoje. 1986, criação do personagem símbolo, da erradicação da poliomielite, o Zé Gotinha. Então, aqui eu já tenho um programa fortalecido de vacinação nacional, já tem algo robusto, é isso. 89, ocorrência do último caso de poliomielite no Brasil, então erradicou-se a polio no Brasil. 1990, institui-se o SUS, Sistema Único de Saúde. Galera, aqui a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer provas, seleções, para concurso, para seja o que for. A gente tende a confundir a Lei 8080 lá do SUS, que o SUS ele foi instituído, criado, efetivado em 1990. E vocês, principalmente, têm uma tara por colocar na prova que o SUS foi instituído em 1988, junto com a Constituição, que eu nunca vi assim. Então, assim, SUS. O que o SUS tem a ver com 1988? Com a Constituição brasileira. Ele tem a ver que lá na Constituição de 1988, ele foi pensado. Na Constituição, bateram o martelo e falaram, tem que ter um programa de saúde. Tem que ter um sistema único de saúde. Mas ele foi criado ali, efetivado ali? Não. Não foi. Quando que ele finalmente foi efetivado, criado, que saiu a lei 8080? Lá em 1990, 2 anos depois. Qual que é o BO? A lei chama 8080, vocês veem esse monte de 8, acho que é 1988. Aí pronto, aí vai lá e erra a questão. Então leva isso. Em 2000, definida a missão da FUNASA. A FUNASA é a Fundação para Atendimento à População Indígena, atendimento de saúde. Muito embora hoje ela não esteja funcionando tão bem, já funcionou muito melhor. 2005, instituiu-se a Comissão Nacional de Monitoramento e Avaliação da Implementação do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Em 2010, estabelecidas as diretrizes e competências e atribuições do Programa Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da Água
para o consumo humano. Como que a gente consegue entender essa linha do tempo? É só você pensar assim, ó. De 90 para trás, pensava-se na doença. Professor, você está mentindo. Não nada, eu mostro para vocês aqui, ó. Como que era a saúde no Brasil antes do SUS? A saúde no Brasil antes do SUS era tratar a doença. Aqui, ó, Programa de Ação contra a Poliomielite, Programa de Ação contra o Sarampo, Programa de Ação contra a Varíola, Programa de Ação contra a AIDS, Programa de Ação contra a sífilis. Era assim. Com o surgimento do SUS, a gente passa a trabalhar muito mais com prevenção. Isso culmina aqui, por exemplo, ó, em 2005, institui-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Implementação do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Aqui eu já estou pensando como que vai ser a gravidez e o nascimento do bebê. Vocês acham que antes do SUS dava para pensar nisso? Não, eu estava preocupado com quem estava morrendo já. O cara estava morrendo de varíola, mordida de cobra. O pau estava quebrando, eu não tinha tempo de pensar nisso. Não era organizado. Então pense na linha do tempo assim. Antes do surgimento do SUS, eram raríssimas as ações de prevenção à saúde. Como que era? Eram ações de tratamento. Trata quem já está doente. Quem não está, o que tem a ver com isso? Não tem nada a ver. Por quê? Essa questão, definição do que é saúde, que a gente trabalhou na aula 1, vem com o SUS. Antes do SUS, o que era saúde? É a ausência de doença. Se a Daniela não está doente, o que eu quero com você? Não tem nada a ver com você, não. Você não vem aqui conversar com o médico, não vem conversar com ninguém, não. Vai fora. Era assim. Então, aí, com o SUS, com a lei, com tudo bonitinho, com a definição que saúde é o bem-estar físico, mental e social da população, é que a gente passou a ter ações de promoção à saúde e prevenção. Vocês acham que antes do SUS existiria, por exemplo, vigilância sanitária? Quem ia querer saber o que come, não come? Eu nem saber. Certo? Então, a gente tem que entender essa linha do tempo assim. Pensem que o SUS vem com ações de prevenção e promoção à saúde. Antes do SUS, eram raríssimos os casos. Beleza? Era isso que eu tinha com vocês hoje, tá? Pessoal aqui, pessoal aí de casa também. E aí eu libero vocês agora. A gente agenda sempre. Aí a gente vai tentar fazer, vou combinar com vocês o que vocês vão achar melhor. Se a gente faz se a revisão das aulas 3 e 4, a gente consegue vir aqui antes da prova ou se eu faço pelo Meet, né? Gravo e coloco lá. Porque eu tenho medo de vocês estarem em semana de prova já, porque a prova já vai começar dia 13, né? Tá, mas a gente combina lá pelo Class. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, ou que vocês souberem que alguém está tendo, pede para me mandar e-mail ou mandar recado lá no Class. Tá? Que a gente se comunica rapidão e eu consigo resolver o problema de vocês. Bom? Vocês, depois aqui, hoje, a gente já conversamos bastante, é muita informação para vocês, mas vocês podem propor também conteúdo, tá? Para o próximo encontro. Professor, manda lá, o que está lá no vídeo das aulas 3 e 4 tá legal, a gente já conseguiu entender, mas a gente quer propor um tema para o nosso encontro. Pode propor o tema que a gente trabalha, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Então tá bom, bom final de semana, bom feriado, né? Tem um feriadão. Eu falo assim, hoje é sexta, amanhã é sexta e depois de amanhã é sexta de novo. Então aproveitem a sexta-feira de vocês, tá? Tchau. Também. Tchau, galera. De casa.